A derrota, quando chega, raramente se apresenta de forma clara ou organizada. Ela entra bagunçando tudo por dentro, confunde pensamentos, enfraquece certezas, distorce a percepção do tempo e faz o futuro parecer menor do que realmente é. E a mente, acostumada a buscar controle, tenta imediatamente encontrar culpados, explicações rápidas ou atalhos emocionais para sair do desconforto. Mas o primeiro passo real para superar qualquer derrota começa quando você aceita permanecer um pouco nesse desconforto sem tentar fugir, entendendo que sentir não é sinônimo de fracassar, mas de estar vivo, consciente e envolvido com a própria trajetória. E quando você se permite sentir sem se atacar, algo muda silenciosamente, porque a dor deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinal, um aviso de que algo importante foi tocado, e sinais não pedem repressão, pedem escuta. Avançar sem problema não significa apagar o impacto do que aconteceu, significa retirar o excesso de carga emocional que você adiciona ao evento, porque muitas vezes a derrota em si é menor do que a história que você conta sobre ela, uma história repetida tantas vezes que vira identidade. E aqui mora uma armadilha comum: confundir um momento difícil com uma definição permanente. Como se um erro tivesse o poder de resumir uma vida inteira. E enquanto essa confusão existir, cada tentativa de seguir em frente será sabotada por uma voz interna que questiona, diminui e desacredita. Por isso avançar exige reeducar esse diálogo interno, trocar a acusação pela análise, a humilhação pela curiosidade, o julgamento pelo aprendizado, criando uma narrativa mais honesta e funcional, que reconhece limites sem transformar limites em sentença. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente que insiste em reviver o que já passou, e muitas pessoas ficam presas não porque perderam, mas porque continuam lutando mentalmente contra um passado que não pode ser alterado. E essa luta invisível consome energia que poderia ser usada para a reconstrução. Então superar derrotas também é um exercício de soltar. Soltar expectativas antigas, versões idealizadas de si mesmo, caminhos que não se concretizaram, e isso não é desistência, é maturidade, é entender que seguir em frente às vezes exige deixar para trás não só pessoas ou situações, mas imagens internas que já não servem mais. O tempo tem um papel fundamental nesse processo, mas não o tempo passivo de quem espera que tudo se resolva sozinho, e sim o tempo ativo de quem usa cada dia como um espaço de reorganização interna, onde pequenas rotinas devolvem a sensação de estabilidade, onde hábitos simples constroem uma base sólida para a mente se apoiar, porque quando tudo desmorona, são as estruturas pequenas e repetidas que impedem o colapso total, e nesse cenário avançar sem problema passa a ser um conjunto de escolhas discretas, quase invisíveis, feitas mesmo quando a motivação está ausente, mesmo quando a confiança ainda não voltou completamente. É importante entender que derrotas frequentemente revelam verdades que o sucesso esconde. Elas mostram onde você forçou demais, onde ignorou sinais, onde colocou expectativas irreais ou onde tentou sustentar algo que já não fazia sentido. E olhar para essas verdades exige coragem emocional, porque é mais fácil se distrair do que refletir. Mas quem se permite esse olhar profundo começa a transformar a derrota em um mapa, não um mapa do erro, mas um mapa do ajuste, mostrando novas direções, novos ritmos, novas formas de avançar que não dependem da repetição do passado. Avançar sem problema também envolve redefinir o que significa sucesso, porque muitas dores nascem da comparação constante, da ideia de que existe um ritmo correto, uma linha do tempo ideal ou um resultado obrigatório. E quando a derrota quebra essa ilusão, ela oferece a chance de construir critérios mais pessoais, mais alinhados com quem você realmente é, e não com o que esperam de você. E nesse ponto seguir em frente deixa de ser uma corrida e passa a ser uma caminhada consciente, onde cada passo é dado com presença, não com ansiedade. Existe um momento delicado nesse processo em que você percebe que precisa confiar novamente, não apenas nas circunstâncias, mas em si mesmo, e essa reconstrução não acontece de forma grandiosa, ela acontece nos detalhes, quando você se levanta mesmo sem vontade, quando cumpre uma promessa pequena, quando respeita seus limites, quando aprende a descansar sem culpa. E essa confiança silenciosa vai se acumulando, criando uma base emocional mais estável do que aquela que existia antes da derrota. Porque agora ela não depende de resultados, depende de coerência interna. Muitas pessoas acreditam que superar derrota significa nunca mais sentir medo, mas o medo continua existindo.
A diferença é que ele deixa de ser um motorista e passa a ser apenas um passageiro. E avançar sem problema significa aprender a agir mesmo com medo, sem permitir que ele paralise ou dite decisões, entendendo que coragem não é ausência de receio, é movimento consciente apesar dele. E quando essa compreensão se instala, o futuro deixa de parecer uma ameaça e começa a ser percebido como espaço de possibilidade. Com o tempo, você percebe que a derrota não foi o fim, mas um ponto de reorganização, um momento em que a vida pediu ajuste de rota, não abandono do caminho. E essa percepção traz uma calma diferente, uma calma madura, que não depende de garantias, mas de presença, e seguir em frente passa a ser menos sobre provar algo e mais sobre viver com autenticidade, respeitando o próprio ritmo, aceitando imperfeições e permitindo que a experiência transforme, em vez de endurecer. No fundo, superar derrotas e avançar sem problema é um processo contínuo, não uma conquista definitiva, é uma prática diária de consciência, gentileza interna e responsabilidade emocional, onde cada queda ensina algo novo sobre equilíbrio, cada pausa revela uma necessidade ignorada e cada recomeço fortalece a relação consigo mesmo, e quando você entende isso, a derrota perde o poder de te definir, porque você passa a se definir pela capacidade de continuar, com lucidez, com sensibilidade e com a tranquilidade de quem sabe que ainda há muito caminho pela frente, e que caminhar, mesmo devagar, ainda é avançar.